Quantos anos de história já? São 32 anos já de história. Olha aí. 32. Eu gosto de dizer sempre, né? Como eu estava comentando, eu tenho 38 anos de vida e 40 de autoescola, porque minha mãe já estava dentro de autoescola desde antes de eu nascer. Então, assim, a gente já tem toda uma história de vida e de família dentro dessa caminhada. Né? Dono, eu não sou dono, não, eu sou só o administrador. Né? Hoje, CEO. Mas quem é que administra tanto a empresa hoje? Hoje a administração da empresa sou eu, né, e minhas duas irmãs, nós somos o conselho diretor, e a nossa mãe, Isabel, que ela é a presidente. Né? Ela é que é a presidente. Ela é que dá o puxão de orelha nos meninos. Exatamente. Ela é que está com a visão, toda a com a visão macro. Com toda a autoridade. Mas hoje, o dia a dia, ela cuida mais das questões mais, digamos assim, de alto nível, e o dia a dia sou eu e minhas duas irmãs, Iana e Tereza. A gente faz um trabalho em equipe aí para segurar o bumbo. Uma pergunta que tem que ser óbvia. Por que Rainha da Paz? Rainha da Paz, porque ele sempre foi... Meu pai e minha mãe, os dois sempre foram muito devotos de Nossa Senhora Rainha da Paz. Né? Lá de Medjugorje, a aparição de Nossa Senhora Rainha da Paz. E, assim, desde o começo, tudo foi muito pautado pela fé, entendeu? Então, assim... em todas as grandes decisões, né, tanto as decisões familiares quanto as decisões empresariais, houve sempre, obviamente, a racionalidade, a discricionariedade, mas quando a razão chega no limite, era sempre na fé. Né? Então, assim, essa fé foi sempre que pautou muito o nosso trabalho, a nossa caminhada, e desde o começo nunca houve dúvida, sempre foi Rainha da Paz. E você disse que está há 40 anos dentro da autoescola. Mas me diga uma coisa, você era menino, seu pai administrando ali, como é que você foi sendo inserido dentro da empresa? Como é que você foi a conhecendo, como é que as coisas funcionavam lá dentro da empresa? Todos nós, né, tanto eu quanto minhas duas irmãs, a gente sempre esteve ali dentro. Né? Sempre foi o nosso dia a dia. Então, quando a gente saía da escola, e a van da autoescola ia buscar a gente no colégio. Né? E aí a gente vinha para dentro da empresa. E a gente estava ali fazendo a tarefa de casa da escola, vendo ali o atendimento do birô. Entendeu? Então, desde sempre, a gente sempre estava ali dentro. Eu gosto de dizer que meu primeiro trabalho, né, foi com 14 anos. Eu comecei ali a ter uma função ali dentro, que na época, quando o Detran ainda era em Jaguaribe, e aí foi construída a pista de prova lá em Mangabeira, antes de se construir a sede. Aí eu ia para lá com um caderninho anotar as provas que iam sendo feitas no dia, né? Os carros que entravam e que saíam da prova eu ia lá para anotar. E aí quando chegava no final eu prestava conta. Então aquilo ali foi meu primeiro trabalho, né? E aí, com o passar do tempo, cada um foi assumindo algumas atividades dentro da empresa. Por um tempo eu passei cuidando do setor prático, fazendo agendamento de aula, atendendo o aluno. Depois, com o desenvolvimento, né, eu fui mais para a parte de TI, de tecnologia, comecei a cuidar da nossa infraestrutura, parte de sistema. Minhas irmãs, uma delas é engenheira, outra ela é contadora. Né? Então, cada um foi naturalmente assumindo ali alguns papéis. Infelizmente, quando nosso pai faleceu, a gente teve que assumir de vez. Né? Eu gosto sempre de dizer que ele fazia o trabalho de 10 e tinha nós 4 para ajudar. Ele era o líder. Aí agora cada um teve que continuar fazendo o que já fazia e pegar um pedacinho do trabalho que ele fazia. Teve nenhum preparo de sucessão? Formal, não. Formal não. Mas assim, a gente sempre teve, como eu disse, a gente sempre teve lá dentro, entendeu? Sim, respiravam eu gosto sempre de dizer que nós éramos os braços e os olhos dele. Né? Então, onde ele gostava de estar em tudo, mas onde ele não podia estar, sempre estava um de nós. Então, com isso, naturalmente, a gente foi aprendendo muito. Né? E a gente acredita muito que ele continua lá de cima, olhando para a gente, abençoando a gente e cuidando da gente. Tudo começou no Epitácio Pessoa? Não. Começou no mercado de Jaguaribe. Olha a informação. Terra boa, rapaz. Todo mundo que Jaguaribe é o melhor bairro de uma pessoa, rapaz. Eu concordo com você. Mercado de Jaguaribe, o boxe número 12, se bem me lembro. Que era o boxezinho bem no meio. A gente chegava da escola na terça-feira, tava o pessoal descarregando a carne para a feira de quarta-feira. Começou por lá? Começou lá, pequenininho, um boxezinho, eu lembro que na época foi assim, a revolução. 90 e quanto? 93? Não, 93 para 94, se bem me lembro. Na época, a grande revolução foi que Irenaldo tá colocando um carro novo no autoescola. Pra você ter ideia, na época não existia faixa adesiva. O carro era pintado mesmo na lataria. Era pintado. Quando você ia vender o carro, você tinha que raspar com lâmina para poder tirar a tinta. Então, assim, na época o carro de autoescola era Chevette, era Fusca, era os carros tudo caindo nos pedaços. E aí ele foi o quê? Ele investiu e colocou um Gol novinho.
Eu lembro, na época, era um Gol e um Uno. Gol quadrado da época, né? Isso. O Gol era novo, o Uno já foi usado. Só que quando ele viu o sucesso que fez, quando, todo mundo ali gostando de fazer uma aula num carrinho de qualidade. Nessa época já era obrigatório aulas de autoescola? Acho que não, né? Não, nessa época, isso foi antes do Código de Trânsito, o novo Código de Trânsito. Diga aí, antes Interessante. do Código de Trânsito. O cara já auto- vislumbrou, Olhou né? na frente. O negócio. Não, mas autoescola sempre existiu. Né? Isso é uma das coisas que também que se fala muito. Sempre existiu e sempre vai existir. Até o pessoal até fala que não, porque os carros vão se dirigir sozinho. Mas sempre vai ter alguém que vai querer dirigir. Entendeu? Mas na época era uma coisa assim muito mais aberta, né? Não tinha muito controle, não tinha muita rigidez, por isso que assim, os carros eram tudo caindo nos pedaços. Entendeu? E aí a gente entrou, inovou, né? Na época não existia curso teórico. Olha. A gente inovou e implementamos o curso teórico, a gente fazia aula aos sábados. Foi quando a gente alugou o segundo box. A gente começou com um boxezinho no mercado, alugamos o segundo para fazer uma salinha de aula, entendeu? E aí, graças a Deus, desde então fomos crescendo, saímos do mercado, passamos para uma outra casa que era do lado do mercado, porque na época, como o Detran era em Jaguaribe, tudo Rodava ali. girava ao redor. E na época não existia emitir boleto online. Na época não existia não existia digitalização. Na época, para você emitir o documento, você tinha que ir lá fisicamente, lá no Detran. Entendeu? Então, por isso que fazia muito sentido a gente estar ali perto. E aí, em 97 para 98, com a chegada do novo Código de Trânsito, quando o curso teórico passou a ser obrigatório, né? E aí o volume de aulas teóricas também passou a ser bem maior, porque na época era opcional, fazia quem queria. Então a gente tinha ali uma salinha, fazia uma aulinha no sábado, quem queria fazia. Mas com a obrigatoriedade do curso, a gente passou para uma infraestrutura maior, né? Um prédio que era bem de frente para o Detran, lá em Jaguaribe, né? E nessa época a gente passou até um tempo morando dentro da autoescola, porque porque para passar para esse prédio novo era um prédio muito grande, muito maior. Então ele literalmente vendeu tudo. Vendeu apartamento, vendeu tudo que tinha para poder investir nesse novo prédio. Apostou todas as fichas. Tudo. A gente passou 6 meses literalmente morando num quartinho que ficava em cima. Mas graças a Deus, como eu disse, né? Tudo quando começa bem, termina bem. Então, graças a Deus a gente teve muito sucesso, conseguimos crescer. E aí, quando o Detran saiu de lá de Jaguaribe, né? Que foi para o prédio novo, na época, em Mangabeira, a gente tinha uma escolha. A gente podia ou ir para Mangabeira, para ficar perto do Detran, né? Que era a escolha lógica, natural. Só que aí ele teve a sacada de ir para o ponto central de João Pessoa, que foi o prédio da Epitácio. E eu me lembro até hoje, com muita clareza, de a gente, no apartamento que a gente tinha conseguido comprar pra gente morar, depois que ele vendeu tudo, e aí a gente começou a se reconstruir, ele estava na dúvida, né, pra saber. Eu lembro dele e minha mãe, os dois, eles conversando muito naquela angústia, sem saber se ia para Epitácio ou se não ia, se era um passo maior do que as pernas. Na época o aluguel era uma coisa assim, fora da realidade. E aí eu me lembro até hoje, os dois olharam assim, fizeram uma oração forte, pediram a Deus iluminação, e aí ele disse: meu Deus, o senhor vai me dar a resposta aqui agora. Eu tenho 2 chaves no meu bolso, eu vou meter a mão no bolso aqui. Se eu pegar a chave certa, é porque é para eu ir para Epitácio. Se a chave for a chave errada, a gente vai procurar alguma coisa mais simples, a gente vai ficar ali em Mangabeira. Ele pegou, na hora que ele botou a chave, que abriu a porta, tava Caminho escrito, né? Tava escrito. E aí a gente foi para Epitácio e graças a Deus deu super certo. Hoje nós somos a maior autoescola do estado, né? A gente tem aí na base de 60, 70 carros. Né? É carro demais. São 40 e poucas motos, 43 motos. Quantas unidades hoje? Hoje nós temos 3 unidades. Temos a unidade da Epitácio, nos bancários e em Cabedelo. Era Intermares. Era de frente eu me lembro da época de Intermares. Pois era de frente pro mar. Inclusive, durante muito tempo, eu cuidava... uma das minhas posições era justamente dar apoio lá na unidade de Intermares, né? Que era de frente pra praia. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu crescer. E aí, assim, né? Em 2021, infelizmente, nosso pai faleceu, né? E a gente assumiu a responsabilidade de dar seguimento, né? Mantendo os mesmos valores, né? Mantendo os mesmos princípios que ele sempre defendeu. E graças a Deus a gente estamos segurando, estamos fazendo o possível.